Bom dia a todos. Com imensa alegria, novamente nos reunimos para falar do Evangelho. Falar do Evangelho, escutar sobre o Evangelho, estudar o Evangelho, é sempre uma oportunidade grata a todos os nossos corações, porque é o momento que mais nos aproximamos sempre das vibrações do Cristo. Essa passagem, essa mensagem que foi dada pelo Espírito da Verdade, Jesus, é uma passagem lindíssima, né? É um trecho lindíssimo. Quando de início ele fala, eu sou o grande médico das almas. Reparemos bem, nós chamamos Jesus de mestre, chamamos Jesus de amigo, chamamos Jesus de rabi. O único adjetivo que ele não aceitou foi o de bom. Quando chamaram ele de bom, ele disse, bom só o meu Pai. Então reparemos tempo que ele não tinha falsa modéstia não. Até quando falaram, tu és rei, tu dizes, eu sou o rei. Ele não tinha falsa modéstia, né? E também era claro, bom só o Pai. Ele ainda não se achava bom, porque o grau dele de comparação, né? Nossa comparação sempre é relativa com o quê? Com quem? Então, quando ele tem o Pai como comparação de bondade, ele ainda não se achava bom. Reparem bem, né? Para nós, espíritos ainda em luta, não conhecemos encarnado no nosso planeta um espírito melhor do que Jesus. Mas ele aqui fala, eu sou o médico. Se coloca como médico das almas. A gente quando vem estudando o Evangelho, principalmente o capítulo 5, o capítulo 5 é aquela luz, né? Que desnuda em todos aqueles 20 e poucos itens, 29 itens, 30. E aquele capítulo, tem momento do capítulo 5 que a gente fica assim, se olhando, com o coração ralado, de se ver ainda com tantas dificuldades, não é mesmo? O capítulo 5 é aquele capítulo que nós deveríamos terminar de ler o último item e voltar novamente para o primeiro item do capítulo 5. Até que ele estivesse completamente organizado nas nossas mentes. Bem-aventurados os aflitos, para ver se nós entendemos os motivos das nossas aflições, onde podemos nos socorrer diante do conhecimento e qual a melhor maneira de viver essa aflição, para que não a tornemos mais severas ainda. Então esse capítulo 5 é esse olhar para a nossa dor, para as nossas feridas. O capítulo 5 é aquele capítulo que qualquer item que você abra, você fala assim, está aqui a minha dificuldade. Está aqui a minha dificuldade. É o capítulo que a gente mais se coloca, mais se vê de uma forma assim, digamos, geral, porque nós somos todos muito parecidos, não somos? Nas nossas dificuldades. Nós não temos diferença. As nossas diferenças mínimas são em relação às nossas conquistas. Mas como nós ainda estamos trabalhando para ter conquista, a gente não tem nem muita diferença. Se nós tivermos um olhar bom, nós vamos reparar como é que nós somos todos muito parecidos. Vivemos as mesmas situações, o bairro muda de nome, os parentes mudam de sobrenome, as casas mudam de cor, não é assim? Mas as mesmas coisas, são as mesmas dificuldades. Estamos juntos nas mesmas lutas. O corpo é corpo de todo mundo, é dor no fígado, é dor na cabeça, é dor na perna, é dor na coluna. Somos muito parecidos. O que vai modificar? A maneira pela qual vamos passar a enfrentar essas dificuldades. E esse capítulo 5, que nós
terminamos esse ano, é justamente esse capítulo que trata particularmente desse assunto. Então, às vezes, a gente fica assim com aquela alma, né, bem conhecida, digamos assim, em estado assim de dor, quando a gente fala assim, nossa, como eu não tenho que me trabalhar, como eu não tenho que me melhorar, como eu não tenho que renovar a minha forma de comportar, de falar, de pensar. E quando termina esse capítulo 5, Cristo Consolador. A impressão que eu tenho é que eu saio da caverna de mim mesmo, de me olhar com toda aquela dificuldade, de chorar no capítulo 5. Aí eu olho o capítulo 6, Cristo Consolador, aquele braços abertos assim, agora você vem. Agora que você se reconheceu como aflito, agora que você entendeu que o problema da sua aflição não reside na casa do outro, não é por causa do problema de parente e tal, não é por causa de marido nem filho, é contigo mesmo. Agora que você tem melhor compreensão, eu vou te consolar. Que antes você não tinha nem condições de ouvir. Estava perdido em si mesmo, apaixonado por si mesmo. E quando a gente está apaixonado pela gente, a gente repete os mesmos atos, as mesmas falas. A gente se apaixona pela nossa fala e parece um disco arranhado, não é mesmo? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E o outro quer chegar para ajudar, a gente já fala assim, eu já sei o que você vai falar, mas isso eu já sei fazer. Só depois de muita introspecção, muita humildade para se reconhecer realmente, com dificuldade, é que a gente vai ver a grandeza do Cristo Consolador. Então ele fala, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos e sofredores. Bem, quem são esses fracos e sofredores? Somos nós, espíritos fracos ainda. Porque quantas vezes nos propomos a determinados comportamentos mais elevados, extirpar determinados vícios da nossa alma, e no momento que é dada a oportunidade, a gente ainda vacila, fraqueja e recapitula o mesmo erro, não é mesmo? Somos nós, espíritos tíbios ainda. Estamos buscando nos fortalecer nas nossas decisões. Então, esse médico é para nós. Jesus não veio para os sãos e para os curados. Esses não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? O espírito que se reconhece sofrido e fraco. Renova a minha fé, Senhor, porque a minha fé ainda é fraca. Eu tenho fé no dia de sol, mas como é que é a minha fé no dia de tempestade, de chuva, que tudo me contraria, que a vida me diz não? Eu tenho aquela fortaleza? Às vezes a gente se vê como fraco, como sofredor. E enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-lo. Meus filhos prediletos. Então Jesus, ele veio para os espíritos que se dizem, eu sofro, Senhor. Eu tenho dores, eu me reconheço imperfeito, eu me reconheço fraco. Eu ainda sou esse espírito, Senhor. Uma alma ainda que recapitula, uma alma que ainda comete uma série de desatinos, Senhor. Eu ainda sou esse espírito. Então ele veio para nós, que nos reconhecemos como sofredor. Porque se eu nego, ele veio, mas eu não recebo. É aquele momento que a gente fala assim, eu não tenho problema, comigo está tudo certo, eu não sofro, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho ressentimento, eu sou quase um espírito superior. O que eu estou fazendo aqui? Então é quando a gente se reconhece com as nossas imperfeições. Ele quando diz, venho trazer o remédio que deve curar-vos, que remédio é esse? É o Evangelho. É o Evangelho o remédio da alma sofrida. Porque quando, primeiro momento que a gente se encontra com o Evangelho, tem o segundo momento do encontro da leitura, o terceiro, né? Isso é um processo de aprofundamento. O Evangelho vai se aprofundando.
vai entrando. Primeiro a gente conhece as palavras, já ouviu falar daquela passagem, achei interessante aquele outro tema, até que aquele momento que você está numa dor muito grande, que você lê o Evangelho, ele faz assim, cala no teu coração. O que é calar no teu coração? Você fala assim, entendi isso no meu coração. Não é mais um papagaio de pirata, uma vitrola vazia, que fica repetindo para dizer que tem uma boa memória. Não é isso não. Ninguém quer saber de boa memória se tem aquilo na ponta da língua. Não precisa ter na ponta da língua, é só abrir o livro. Mas é falar assim, olha como é que essa passagem aqui me calou no meu coração. Olha como é que isso foi importante naquele momento que eu vivi. Eu me estruturar nesse pensamento aqui. Olha como é que esse pensamento foi ponto de apoio no momento de grande dor. E eu repeti para mim mesmo, o Senhor é o meu pastor, Ele é meu médico e o Evangelho é o meu remédio. Então, quando eu me vejo como uma alma enferma ainda, que ainda sofre por conta ainda da sua própria fragilidade, e eu busco o Evangelho, ele funciona como um remédio dentro de mim, que vai cicatrizando. O Evangelho tem esse poder de cicatrização, de renovação, de pegar algumas situações que estavam lá, digamos assim, inflamadas, por falta de cuidado, e tratar daquela inflamação da nossa alma. Trabalhar, expurgar, retirar, rever, limpar, lavar, renovar a nossa alma. Esse é o Evangelho. Depois ele continua, dizendo assim, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e sereis consolados e aliviados. Reparou? Consolados e aliviados. Em nenhum momento se disse assim, vós que estáis sobrecarregado, vem que eu vou tirar o teu peso. Eu vou carregar a tua cruz. Jesus não disse isso em nenhum momento. O que ele fala? Sereis consolados e aliviados de quê? Daquela angústia, daquela pressão. Nós vamos encontrar consolo. Por isso é importante, quando a gente fala em o Consolador, a figura do Mestre Jesus como o Consolador das almas. Vinde a mim, né? Quem é que pode chamar a si aquele que está sobrecarregado? Só Jesus. Como é que eu vou me colocar na posição de consolar alguém? A gente fala assim, não tem como. Só um mestre desse, um amor desse, um coração desse incondicional, é que nos é possível consolar. Esse é o que nós podemos dizer, o amigo incondicional. Jesus é o único que nós podemos colocar todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, toda a nossa, desnudarmos a alma das nossas dificuldades e confiar nele, que ele é capaz. Para não dizermos assim, puxa, confiei no fulano para aquela situação e olha o que aconteceu. Ué, a fulana é uma criatura, tanto como nós, está tentando aprender, está tentando ser mais resistente, mas não é Cristo. O único que não nos decepciona é Jesus, que é uma alma, um espírito puro. Por isso que ele fala, vinde a mim vós. Como é que a gente vai a Jesus? Ele fala, vinde a mim vós. Repara que ele não vai sentar do nosso lado e ficar parado. Se a gente quiser ficar ali na calçada, no paralelepípedo chorando, ele vai deixar. Mas ele fala, vinde a mim vós, vem, caminha, vem até mim. Em todas as passagens do Cristo, quando ele passava assim para buscar o chamamento, né, do seu apostolado, dos seus discípulos, ele falava assim, segue-me, vem, segue-me. Era sempre convite dessa maneira. Ele não ia ficar parado com o outro. Quem quis segui-lo foi. Então, quando ele fala, vinde a mim vós,
que estás sobrecarregado, primeiro eu tenho que me reconhecer como um espírito sofrido e querer ser por ele aliviado e consolado. Porque se eu for um espírito orgulhoso, se eu for um espírito que digo que eu me basto, que não preciso de ajuda de ninguém, está resolvido. Livre-arbítrio. É para aquele espírito que está cansado de sofrer mesmo. O Cristo é para o espírito que está cansado de sofrer, que quer mudar, que quer se apoiar. Então ele levanta e vou com Cristo. Com que postura? Eu tenho que me levantar. É como se Jesus soubesse assim, olha, eu não estou te perguntando se você é inteligente, se você tem conhecimento, eu não estou perguntando o que você quer. Eu estou dizendo o seguinte, que aquele que quiser vir, aquele que quiser me seguir, eu irei, né, contribuir e completar a parte que lhe falta, pela misericórdia divina. O que ele pede de nós no primeiro momento? A postura da boa vontade de nos colocar em direção a Ele. Agora, como é que eu vou a Jesus, cheio de dores, sobrecarregado, me sentindo enfermo e ainda lá maltratando o outro que está do meu lado? A gente vai começar a mudar essa visão. Vocês já imaginaram a gente dentro de um hospital, querendo ser atendido, empurrando o outro companheiro que também está doente? Não vai ser possível, porque no hospital a gente se torna até mais solidário, não é assim? A gente quando está lá no hospital, a gente quando está lá na sala de espera ou está internado, a gente começa a olhar o outro com mais carinho. A gente passa a desenvolver pelo outro um sentimento mais fraterno, porque dói, né? A dor dói, dói muito. E como é bom um carinho, como é bom um olhar mais afetuoso. Não precisa de grandes palavras, não. Um olhar afetuoso, ou alguém que não nos recrimine, como é bom. Então é essa a situação, quando fala, vinde a mim, vós que sofreis, estáis sobrecarregado, que eu irei vos aliviar. Então quando a gente começa a entender, ele não vai viver os meus problemas. Não tem como eu pedir, Senhor, retira de mim essa situação. Não é possível. Porque é justamente essa situação que eu vivencio é que vai me dar credibilidade para o meu avanço espiritual. É como se eu pedisse para um professor, falar assim, não quero fazer essa prova não. Ué, como é que você vai ser avaliado, meu filho? Vai ficar a vida inteira aí nessa sala de aula? Mas eu não quero fazer essa prova. Não tem como. Aí se eu não me sair bem nessa prova, faz outra. A outra prova vai vir, uma questão de tempo, com certeza vai vir. Quando é que não vem mais prova sobre aquela questão? Quando eu tirar a nota 10. Não é assim? Vai tirar a nota suficiente. 10 é um exagero, mas quando tiver uma nota suficiente. Então a gente vai percebendo que as provas da vida vão sendo o quê? Sempre renovadas. Como é que eu vou falar? Não quero viver essa prova. Não posso. Eu pedi essa prova. Eu me compactuei com essa prova antes da minha reencarnação. Lá meu mentor e guia espiritual, nós combinamos. Falei, olha, eu preciso aprender essa situação. Eu tenho que passar por determinada aflição. Primeiro, ou porque eu quero me quitar com a lei, ou porque eu quero aprender a trabalhar essa situação melhor para outras vivências, não é assim? Novos desafios, eu quero estar mais fortalecido. E essa situação justamente vai me dar o fortalecimento para aquela outra que eu estou me preparando. Eu preciso passar por esse processo. Então não tem como tirar isso de mim. Tirar o que de mim? Tirar a minha vida? Eu não quero que fulano passe por nada. Não tem gente que fala assim? Nada de mal aconteça, que não aconteça nada com fulano. O que não acontecer nada? Vai entrar dentro de um cristal lá, de um vidro, uma bolha, e ficar lá dentro? Não vai acontecer nada mesmo, ele não vai crescer, não vai aprender, não vai chorar, não vai sorrir, não vai ser nada. Quando a gente fala, não quero que aconteça nada, nada absolutamente,
Mas nada vai ser o tédio. Nada não existe. É a vida. E a vida tem, nas nossas condições espirituais, o sorriso e o choro. Os dias de sol e os dias de chuva. Isso é a vida. E nós vamos ter que aprender a ser equânime, tanto no dia de sol, quanto no dia de chuva. Tanto na pobreza, quanto na riqueza. Nós vamos aprender que aquilo ali tudo é só um acessório. Mudança de paisagem. O tema central é Deus na minha vida. O tema central tem que ser Deus na nossa vida. E Jesus é esse caminho. Independente da reencarnação, quer onde ela me coloque, por uma necessidade de aprendizado, quer seja lá no país, na Europa, quer seja num país de terceiro mundo, ou seja no local mais pobre possível, o que a vida espera de mim? Luta. Que a vida quer a luta. Vamos ver como é que esse espírito passa por essa situação. Ela já aprendeu a viver no lugar tal. Vamos ver como é que ela vive agora no outro local. Porque ela vai entender que o lugar, na realidade, é acessório. O tema central tem que ser o meu comportamento diante da lei de Deus. A minha consciência se abrindo cada vez mais. Jesus comparou o reino de Deus como um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, a mais humilde, e que se torna uma árvore imensa, e que os pássaros do céu vêm pousar nessa árvore. E o que é esse grão de mostarda? A minha consciência. Eu fui criada simples e ignorante, todos nós, espíritos simples e ignorantes, com a consciência, que é esse grãozinho de mostarda. Simples, com a lei de Deus escrita nessa consciência. Então, essa lei ou está de uma forma ampla no espírito, como uma grande árvore, aberta, bem vista, ou ainda está como uma semente, em germe, mas na sua potência de se tornar uma árvore. E conforme as minhas reencarnações, conforme o meu vivenciar, conforme o meu ajustamento à lei divina, essa consciência, ela vai, diante, que é a lei de Deus, ela vai se abrindo dentro de mim. E se tornar uma grande árvore, para ponto de apoio de tantos. É isso que nós vamos ser um dia. Pontos de apoio. E já somos. Já somos pontos de apoio para muitos. É que a gente sempre acha que a gente não é capaz, já é assim, já somos ponto de apoio. Se nós já somos capazes de falar de Jesus, se nós somos capazes de olhar o outro na dor e lembrarmos a ele da importância da perseverança, da esperança, de recomeçar de novo, de falar, meu filho, isso tudo passa. O importante é a tua consciência, o importante é Deus no teu caminho, isso já é ponto de apoio. Então aqui, depois podemos continuar. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-la. Realmente. Onde é que eu vou procurar força e consolação? Às vezes as pessoas vão buscar a força e a consolação nas questões materiais. Eu vou me fortalecer com o que eu tenho financeiro, porque eu valho o que eu tenho. Que quem não tem dinheiro não é nada. E ela descobre, né, que não é por aí. Aquilo é um apoio, a área do conforto, a área financeira é um apoio, mas não vai dar consolo. Eu nunca vi ninguém no final da vida, ou com uma doença muito séria, numa iminência do desencarne, estar arrependido de não ter tido um carro, uma Ferrari. Alguém já viu isso? Ai, que arrependimento de não ter tido nessa encarnação uma Ferrari. Não já vi, nem filme. Agora já vi a pessoa dizer assim, me arrependo de não ter ficado mais junto da minha família, me arrependo de naquele momento não ter tido uma outra postura com meu filho, me arrependo de não ter sido uma pessoa mais flexível, me arrependo de não ter ido mais à praia, de ter visto mais o sol, de não ter curtido mais a natureza. Isso tudo já ouvimos. Agora, falar que se arrepende de não ter tido o iate, a Ferrari, nunca vi. Isso a pessoa não lembra.
O que importa mesmo são os laços emocionais. Tanto é que nos momentos graves é a isso que nós nos seguramos. Então, quando a gente vai num médico, que temos todos que ir a médicos, a mão do médico, o conhecimento do médico tem um limite. O limite do conhecimento, digamos que ele chega só até a minha pele. Daqui para dentro ele não tem como entrar. Não adianta que ele não vai me consolar. Ele vai me diagnosticar, ele vai me receitar, e eu vou fazer o que a medicina pede, mas consolo ele não vai me dar. O mundo lá fora é fraco para me dar esse consolo. Se eu buscar nos livros, os livros de filosofia vão me fazer pensar, vão me fazer questionar, mas não vão me consolar. Não vão me consolar. Sabe aquela hora da dor que o coração está ralado? Que a gente se sente abandonado, que a gente se sente sozinho, que a gente se sente esquecido, excluído, que a gente não sabe por onde vai recomeçar. Que quando a gente fala assim, não vejo luz no fim desse túnel, e mesmo assim a gente caminha como se tateando, porque tem que continuar andando. Porque a gente tem uma confiança lá dentro da gente que diz assim, continua, nem que seja de rastro, vai se empurrando. Não para, não para. Que é justamente nesse momento que sozinho nós acreditamos estar, não estamos. Na realidade somos nós e Jesus. Não vai ter plateia. É o momento da criatura com Cristo. É onde ela se sente abraçada, acolhida, que ela sente aquela presença espiritual ao lado dela, dizendo, prossegue que a gente está aqui, prossegue, confia e segue adiante. O que é isso? Que livro, nem médico, nem doutor, nem titulação acadêmica é capaz de nos dar, se não formos buscar no Cristo. Quantas vezes, sozinhos, chorando numa prece, com dor, aquela presença ao nosso lado. Amiga, uma força, um avivamento interior do espírito, que a gente limpa o joelho, se alguém perguntar assim, para onde você está indo? Estou indo com a direção que o Cristo está me dando. E vamos embora. E vamos embora. Depois do tempo passado, a gente olha para trás e fala assim, não sei como eu consegui. Não sei. Como eu consegui passar por aquilo ali? Hoje nós sabemos. Foi o amparo espiritual. Foi a sustentação do Cristo na nossa vida. Sozinhos não seríamos capazes, não somos capazes. Pois ele continua. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Às vezes a gente não quer escutar, né? O que os Espíritos nos dizem, o que a doutrina nos fala, o convite da renovação na nossa vida. A transformação. Nós temos que renovar, nós temos que nos reeducar, escutar esse ensinamento. Não tem como ser feliz, não tem como ter harmonia espiritual no coração, enquanto quisermos fazer prevalecer as nossas ideias e os nossos sentimentos caprichosos. Enquanto a minha ideia quiser valer, eu não tenho harmonia espiritual. Quantas reencarnações, certamente, eu tive, todos nós, e quando a gente chega aqui no planeta, ou seja, lá onde a gente reencarnou, a gente, de novo, repete a mesma coisa. Aí vem a vida falando, não, meu filho, você tem que aprender isso aqui. A gente fala assim, não quero não. Não adianta que eu sei o que é o certo. Eu não, esse negócio de perdoar não é comigo não. Ainda não é comigo não. Esse negócio de perdoar, esse negócio de esquecer, esse negócio de dar uma nova oportunidade para mim e para o outro, esse negócio de ficar orando, ainda não é comigo não.
livre-arbítrio do espírito. Ele vai viver. A gente poderia dizer o quê? Ainda não sofreu o suficiente. Ainda não sofreu o suficiente. Vão ter pessoas que vão ter que sofrer mais. Sofrer mais. Para dar valor ao que é um consolo, ao que é um alívio. Enquanto não abrir mão dessa personalidade egocêntrica e orgulhosa, vai sofrer muito. Até aquela hora que a criatura fala, chega, eu não sou capaz sozinho carregar isso. As minhas opiniões não estão acertadas, porque vira e mexe eu estou em sofrimento. Se eu sei que Deus é Pai de misericórdia, de amor e de justiça, e é a causa primeira de todas as coisas, e o restante é consequência, se a consequência está sofrida, a causa não é, a causa é Deus. Então, eu tenho que começar a perceber a minha responsabilidade na vida. Então, não foi Deus que me fez sofrer. A gente começa a escutar os espíritos quando eles falam. Lei de ação e reação. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. O que eu andei plantando nessas reencarnações para a colheita dessa vida? E como é que eu vou me indignar a pagar o que eu devo à lei? Como assim? Porque eu tenho algum privilégio que ninguém me contou? Porque se Deus é Pai de todos nós, todos estamos na lei, todos vamos ter que ser responsáveis pelos nossos atos. Então é aquela comida que eu faço mal feita e descuidada e erro no meu tempero, quem vai comer essa comida? Eu mesmo. Sou eu mesmo que vou comer da minha comida. Eu mesmo vou ter que andar por cima do caminho que eu fiz. Ou foi um caminho de luz ou foi um rastro de sangue. Eu vou ter que retornar. E vou colher aquilo que eu deixei palmilhado. Então eu passo a ser mais responsável com a vida. Então não tem salvador, ninguém vai tirar meu peso. Eu vou ter que aprender a me tornar cada vez mais responsável na minha vida diante da lei de Deus. Então é quando a gente começa a reconhecer, eu não sei agir dentro da lei de Deus automaticamente. Como é que a gente faz? Pai, a lei está aqui dentro, está na minha consciência, está no meu coração. Então é quando eu falo assim, se eu ainda não sou automático é porque eu estou no manual. Como é que é o manual? Na hora que vem o problema a gente para. Antigamente a gente nem parava, né? A gente liberava na banguela e deixava sair aquele instinto lá de dentro, aquelas respostas na ponta da língua. Ah, vou botar para fora. Só que a gente descobriu que bota e depois se ajeita com a consequência que aquele teu ato criou com os outros. Que aquele bando de nó que saiu dando nas relações, são várias reencarnações para desfazer aquele nó e transformar aquilo em laço. É contigo mesmo. Até que a hora a gente fala, não quero mais isso não. Não é? Aí a gente já entra, ainda não está no automático, mas já está no manual. Como é que eu tenho que agir? O que Jesus falou para agir? Pô, mas eu não sei amar, mas pelo menos tem que aprender a não desejar mal. Eu tenho que tentar isso. Eu tenho que começar a me transformar. Então, na hora que vem um pensamento ruim, entro em prece. Me auxilia, me ajuda, Senhor. Mentores e guias espirituais, me dá força para tirar esse pensamento da minha cabeça. Vamos pensar no que Jesus nos mostrou. Aí vamos lembrar lá de Jesus naquele lago, ou num monte, conversando, atendendo aquelas criaturas. E a nós. E a gente indo até ele, falando, Senhor, eu quero mudar. É muito difícil, eu sou uma criatura muito difícil. Eu trago hábitos ainda, né, cristalizados de outras vidas, mas eu quero mudar. Aí, Senhor disseste, vinde a mim, estou aqui, Senhor, eu quero mudar. E ele nos diria, faça cada dia a tua parte. A cada dia o seu combate. Vença-te, aprenda a te administrar. Aprenda a conhecer dos teus impulsos, das suas fragilidades e transformar. É isso que ele quer. A cada dia, né, a gente se reconhecer, é a transformação do espírita. A cada dia se transformar em si as suas más inclinações.
Depois, continuando, ele diz assim: que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, isso tudo são monstros. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Essa é a nossa dificuldade, extirpar esses monstros da nossa alma. Em cada dia e em cada momento, quando a vida nos aciona a uma reação ou uma ação, a gente reconhecer: eu estou sendo impiedoso? Eu estou sendo incrédulo? Eu estou sendo mentiroso? Eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo vaidoso? São as maiores chagas. Por isso que a gente sofre tanto. São justamente esses monstros devoradores. Quando a gente consegue, pelo menos, reconhecer, já é 50% do caminho, não é mesmo? Quando às vezes vem uma situação, o outro aciona dentro da gente uma atitude e a gente fala assim: por que eu estou assim? Aí a gente começa com aquelas explicações jogando lá no coro. Aí eu estou assim porque fulano falou comigo daquela maneira. Você não viu como é que ele me olhou, como é que ele me respondeu? Você... Tá, mas por que você está assim? A gente continua perguntando para a gente. Mas por que eu estou assim? Ué, porque ele me desconcertou. Mas por que ele te desconcertou? Porque ele me desrespeitou. Mas peraí, o que você entende por desrespeito? O que é a palavra desrespeito para você? A gente começa a questionar. Isso vai lá dentro. Será que no fundo eu poderia traduzir isso que eu estou sentindo? Ele tocou no teu amor próprio? Tocou na tua vaidade? Quem é ele para falar com você assim que se sente uma rainha? Aí que a gente fala: não, não é possível. É assim que a gente se vê. Aí a gente começa: eu tenho que aprender. Olha quanto não tem de orgulho e de vaidade. Senão o outro não teria me acionado assim, de maneira nenhuma. Porque isso não está muito estrelado dentro do meu ser. Então, quando a gente vai pensando, né? Ô alma, você não quer ser feliz? Então você vai ter que começar a trabalhar esse pensamento aí. Esse sentimento em relação ao outro. Você é melhor do que o outro? Não. Outro é melhor do que você? Também não. Nós não somos irmãos? Somos. Você não tem direito de errar? Tenho. Você não pede a Deus todo dia que perdoe as tuas falsas? Peço. Por que você não vai dar direito ao outro? De cometer naquele dia, aquele ato, aquela situação. Ah, mas o outro mentiu, o outro é falso. Você nunca foi? Você nunca fez? O seu filho mais amado não faz? Então são esses questionamentos que a gente começa a buscar como uma dinâmica de aquietar essas emoções. Aquietar. Observar. Trabalhá-la. Não adianta falar: eu não tenho isso, meter embaixo do tapete. Não adianta. Eu tenho esse sentimento. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pegar a minha inteligência e iluminar essa emoção. O que Jesus fala sobre essa questão aqui? Vamos ver a passagem que Jesus nos explica. A doutrina espírita vai falar sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a humildade. Quantos desses capítulos nós temos esse material? Sobre o perdão. Por que eu tenho que perdoar? Então é quando eu pego o meu conhecimento, aquilo que eu escutei, aquilo que eu assimilei e utilizo no momento da dificuldade, que é o momento da prova. Porque se eu continuo estudando muito, aprendendo muito e continuo agindo como eu bem quero, isso não se encontra, isso não faz link, não está adiantando ainda para nada. Eu tenho que viver aquilo que eu creio. Eu tenho que colocar em prática isso que eu estudo. E reconhecer a dificuldade. Falar: é difícil, hein? É difícil. Mas pelo menos quem é que tem dúvida? O aluno que se aplica. Quem é que não tem dúvida? Quem nem para refletir. É difícil mesmo. Mas está ali o apoio. Está ali o apoio espiritual em todos aqueles momentos. Continuando ele dizendo assim: que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Lei divina. Vai chegar um momento
que nós vamos viver, né, como espíritos, a lei divina. Nós não vamos ter mais esse conflito do que eu ainda tenho vontade de fazer, o que o meu instinto ainda quer, o que eu ainda me sinto com desejos e a lei divina. Isso não vai ser separado, isso vai ser junto. É aquele momento quando a gente lembra lá de Paulo, de Tarso, dizendo assim: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É quando o Espírito chega ao momento que ele se ajustou à lei. O que Jesus dizia? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando a gente começa a perceber que o tal do livre-arbítrio, chega um momento que o espírito muito evoluído, ele não tem mais desejos que sejam diferentes da lei de Deus. Ele vive em consoante a lei de Deus. E o Evangelho é justamente essa bússola. Quando a gente está se afastando muito, a consciência diz assim, ó, tem alguma coisa errada, ó. Alerta, alerta. Tu está andando para o caminho errado. Tem um livre-arbítrio. Quer continuar no caminho errado? Vai continuar, meu filho. Depois você volta. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas depois você volta. Vai aprender. Quer ir por essas outras paragens? Vai. Mas nós que já andamos por outras paragens, nós que já andamos tentando o tal dos atalhos, né? A gente adora um atalho, a gente adora uma lei de menor esforço. Ah, vai por ali que é mais perto, dá menos trabalho. A gente já cansou de bater nesses lugares e voltar, não é? Esses verdadeiros labirintos de vida. Nós somos essas almas que já caminhamos nesses atalhos todos. A gente não quer mais, a gente quer agora um roteiro seguro. Todo mundo que vem buscar o Cristo, todos aqueles que pensam em Jesus e vêm estar sobre o amparo, a égide dessa falange de espíritos, são aqueles espíritos que se reconhecem dizendo assim, eu venho buscar a bússola. Tentei andar sozinho, tentei andar da minha maneira, fazer o que o meu pensamento ditava e não funcionou. É aquele momento que a gente fala assim, reconheço que nem pedir eu sei, porque os meus pedidos ainda não se coadunam com a lei divina. Chegará um momento em que nossas preces serão todas atendidas. Já imaginaram? Por que as nossas preces serão todas atendidas? Porque os nossos pedidos serão de acordo com a lei de Deus. É aquela hora que Jesus nos ensinou, Pai, seja feita a vossa vontade. Nós nos entregaremos a tal ponto de confiança nesse Pai, seja feita a vossa vontade. É para passar por aqui, Senhor? Vou passar por aqui. É para viver essa encarnação assim, Senhor? Vou viver essa encarnação assim. O que o Senhor deseja de mim no dia de hoje? Que eu possa ser útil. A nossa gratidão por esse Pai é tão grande, que a gente fala, Senhor, como eu posso ser útil no dia de hoje? De uma forma simplesinha, mas já me deixa participar. Eu já estou na situação de querer participar. Pois ele continua dizendo assim, olha, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Amai e orai e sede dóceis. Nós vamos ter que perceber na oração esse sentimento do amor, no momento das nossas vibrações, e sermos dóceis. Já repararam que o aluno dócil é aquele que melhor aprende? E às vezes as pessoas querem nos ensinar, e quando a gente não é dócil, o que a gente fala para ela? Ai, tu vai me falar isso de novo? Eu já sei disso. A gente não fala que sabe tudo? Ai, já sei disso, vai falar isso. Ih, vai começar isso tudo de novo, é? Né? A gente não é dócil. A gente sempre acha que sabe tudo, o outro já chega, eu já sei o que você vai falar. O outro está falando, a gente complementa a palavra do outro. Já viu coisa que assim, a gente nem escuta. O outro está falando, eu já sei o que você vai querer dizer. A gente é tão veloz. E está tão parado no mesmo lugar, é estranho. Então, quando a gente começa a descobrir o que é docilidade, ser dóceis ao Espírito do Senhor, é reconhecer que não sabe mesmo. Se eu soubesse, eu não estava nessa situação de tanta dor, não. Me ensina, Senhor.
Que quando você tem docilidade, ele vem nos instruir. É aquela pessoa que chega perto da gente e diz assim, você quer aprender ou não? Não, eu sei, o professor vai embora. Vai embora. Quando você estiver em condições de aprender, eu te ensino. Então tem que ser dócil para aprender. Porque enquanto você se arma e se defende e diz que sabe tudo, você não precisa de professor, você não precisa de médico, você não tem problema. Então deixa a criatura até aquele momento que ela se reconhece. É quando Jesus fala, vinde a mim. Você que se reconhece nesse sofrimento. Então, a docilidade aos Espíritos do Senhor é quando naquela prece a gente louva a Deus, a gente pede, a gente agradece, independente se o pedido vai ser deferido ou indeferido, e para ouvir a resposta que vai nos chegar. É como se o Espírito, nosso guia, falasse assim, para a alma, para ouvir a vibração que chega perto de você, através de uma inspiração, através daquelas ideias, vai ser um livro que você vai pegar, vai estar dizendo ali. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Não vai vir espírito materializar no meu quarto. Eu tenho que perceber a vida, vai chegar, a ajuda vai chegar. Vai ser alguém que vai vir com uma frase de estímulo. Eu vou passar e vou ver uma situação. Eu tenho que ter olhos de ver. Eu tenho que ter docilidade para aprender no livro da vida, que é a natureza. Eu não posso me fechar. Aí eu só vejo as grandes coisas, mas os ensinamentos estão nas coisas mais simples. Estão nas coisas mais simples. E o essencial é invisível aos olhos. Nós temos que desenvolver a percepção. São percepções. Nós vamos desenvolvendo. Então, quando a gente busca na oração, amar, orar, com aquele sentimento de se instruir, de buscar ajuda, é de se dizer assim, Senhor, estou com dificuldade nessa situação. Que os bons espíritos que os guiem me deem força. Não é mais, tira essa situação de mim, não. Me dá ombros fortes, Senhor, para eu passar por esse momento da melhor maneira que eu possa. Da melhor momento, é o que eu tenho, é o que eu posso ainda hoje. Um dia serei melhor, mas por enquanto não sou assim. Então, quando a gente busca nessas orações com confiança e com docilidade. Quantas pessoas vêm à casa espírita, pede orientação para o plano espiritual, e na hora que a orientação vem diferente da vontade dela, o que ela faz com aquele papel? Amassa e joga fora. Olha o desrespeito com o plano espiritual. O que ela queria? O que a pessoa estava querendo? Que alguém respondesse o que ela queria ouvir. E nem sempre vai ser assim. Cadê a docilidade? Para aprender ali com o espírito, dando uma informação, uma orientação. Então isso a gente tem que cuidar. Isso a gente é capaz de se observar. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então é um momento que Jesus está. Então Jesus não se encontra numa situação, num plano espiritual distante de nós. Essa ideia tem que acabar. Todos os momentos que pensarmos no Cristo, pedirmos a Jesus, Ele estará dizendo, eis-me aqui, para vos aliviar, para vos conduzir, para amparar, para sustentar, para dar força, através de toda aquela falange do bem. Então, quando a gente começa a pensar, né, que quando ele bota na parábola do grão de mostarda, uma semente tão pequenininha que se transforma numa árvore tão grande, essa consciência que inicia na sua criação simples e ignorante, se torna um espírito de tanta amplitude, somos nós, que começamos como semente, em germe esse conhecimento. Hoje, começamos a nos abrochar. Não tenhamos medo de crescer, não tenhamos medo de ser apoio, nem de oferecer sombra, porque nós vamos crescer cada vez mais. Porque aquele que se coloca sob a condução do Cristo, cresce.
que é diferente do inchar, né? Cresce, cresce em abundância. Da mesma maneira que nós recebemos os pássaros do céu, que são as bênçãos de Deus, de outra maneira também ofertamos sombra, ofertamos frutos. Essa é da lei, é a lei do progresso, é a lei do amor. Portanto, todas as vezes que estivermos sobrecarregados, cansados, sofridos, busquemos Jesus. Saibamos, tenhamos a humildade, a docilidade de nos recolher e dizermos assim: socorre-me, Cristo. O mundo é fraco para cuidar do meu coraçãozinho, mas tu é capaz, Senhor. A ti entrego a minha alma com toda a confiança. E dessa maneira seremos conduzidos, amparados, sustentados, e a nossa condução com Cristo vai ser nos conduzir ao Pai, porque Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que dessa maneira, então, que o Cristo Consolador seja uma promessa realizada diariamente em nossos corações e nas nossas famílias. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.